Estamos de volta com o Band Cidade ao vivo aqui no ar, trazendo os destaques do nosso estado com uma variedade de assuntos. E o assunto de agora, é claro, Band Eleições 2024. Vamos falar sobre eleições municipais. Eu recebo aqui no estúdio agora a doutora Elma Torinho, ela que é juíza aposentada com a grande e linda trajetória na Justiça aqui em Rondônia e pré-candidata também a prefeita de Porto Velho. Seja bem-vinda ao Band Cidade, doutora. Obrigada, Júlia Scherer. Aliás, Júlia, mãe como eu, ainda há pouco entrou a Sofia aqui e deu um beijinho nela e a gente sempre se divide entre família, trabalho. Isso é a nossa vida, não só a vida da mulher porto-velhense, a vida da mulher brasileira. É um desafio grande, né? Isso. E um desafio que você vai encarar um novo agora também, como representante de mulheres na política. A gente sabe que isso é um gargalo da política brasileira, né? Tem se exigido e, né, há necessidade de ter cada vez mais a representação feminina, até pela identificação das demandas que, como você disse agora, né, pela realidade da mulher, só a mulher na política consegue atender. E o que te levou para esse passo, doutora Elma? É muito importante você ter falado das mulheres, porque as pessoas perguntam muito sobre isso para mim. Eu fui uma mulher que passei num concurso onde tinham 7 homens e uma mulher. E a educação foi muito forte na minha vida. Meu pai sempre foi um homem muito conservador, tradicional. Minha família é muito tradicional aqui em Rondônia. Meu avô Euro Torinho, meu tio Eudes. Mas meu pai também queria que a gente estudasse. Ele já tinha ideias de que mulher não deveria ser criada, ainda que a família seja a parte mais importante na nossa vida, para ficar apenas em casa cuidando da família. Então, tinha que trabalhar, e trabalhar duro. Eu trabalho desde os 15 anos, eu tenho 38 anos de trabalho. Aliás, eu tenho mais tempo de trabalho do que muitos pré-candidatos têm de vida, né? Mas na magistratura eu fiquei 25 anos. Deu meu tempo, eu ia ter uma empresa privada, a ideia era ajudar num sentido macro, porque eu estudo gestão há muito tempo, ajudar o Estado como um todo, com projetos, etc. Só que no momento que eu aposento, eu recebo muitos convites. Foi mais de um, foram vários, sempre para essa questão de encabeçar, porque reconhecem em mim uma gestora. E, na verdade, eu tenho que passar pela convenção, meu nome ser aprovado dentro do MDB, um partido de equilíbrio, de centro, que dialoga com todo mundo, né? Isso tem me entristecido muito também, essa questão de brigas entre famílias. E é engraçado, Júlia, como uma pessoa de fora do sistema político, eu sou nova na política, graças a Deus que sou nova na política, né? Mas como uma pessoa de fora do sistema incomoda, porque bastou eu dar o meu nome com esse sacrifício pessoal de colocar à disposição tudo que eu aprendi na vida, tudo que eu sei, todo o meu preparo, para ter um monte, uma enxurrada de mentiras, né, uma enxurrada de inverdades, e eu estou à disposição. Eu tenho rede social, inclusive, aberta. Sempre foi aberta a minha rede, não está aberta agora. Desde muito tempo está aberta. Eu posso, se você tiver alguma dúvida sobre a minha vida, sobre a vida de Elma Torinho, neta de Euro Torinho, uma família honrada, sobrinha de Eudes Torinho, de tantos outros, pergunte para mim. Eu vou responder a você diretamente. E você acredita, assim, que a sua trajetória, né, toda essa base familiar, com a sua trajetória na justiça, atuando como juíza, isso te dá um bom preparo para poder enfrentar uma prefeitura, por exemplo, encarar no caso de uma eleição? O preparo é muito importante. Essa base é super importante, o preparo também. Eu estudo gestão há muito tempo, mas como juíza, eu olhei nos olhos das pessoas, igual eu estou olhando para você, Júlia, durante 25 anos. Eu sei o que aquela pessoa que está na minha frente, seja numa condição de autor ou não, o que ela precisa. Eu fiz justiça rápida a minha vida inteira. Eu fui em extremos. O nosso município aqui não é só Porto Velho, né? Nós temos em linha reta 500 quilômetros. E as pessoas chegavam até mim por uma via, porque seus direitos não estavam assegurados, porque não havia políticas públicas ou até numa condição ruim, né? Então, eu sei o que a população precisa e eu estudo gestão há muito tempo. Dentro do próprio Tribunal de Justiça, eu fui juiz auxiliar da presidência, no setor de precatórios, que é onde vê o orçamento, o planejamento estratégico de todos os entes, de Estado, dos 52 municípios, de todas as autarquias.
né? Fiz cursos nessa área envolvendo o desenvolvimento, que é a gestão, fiz curso em São Paulo, curso que ex-governadores fizeram. Fiz lá em 2013, eu fiz Empretec. O Brasil é o país que mais empreende no mundo. Rondônia não é diferente, mas no primeiro ano as empresas fecham porque elas não têm educação financeira, não recebem a oportunidade de aprender, não tem essa via. Você vê, agora a gente fala da ponte binacional, que vai gerar muitos empregos. A gente pode falar aqui 10 dias sobre turismo de negócio, etc., coisa que meu tio lá atrás, presidente da FEComércio, apareceu ainda há pouco na reportagem, né, a FEComércio no fundo, falava já dessa ponte binacional. Então, quer dizer, quando eu fiz Empretec em 2013, eu tirei férias, 10 dias de férias, porque o Empretec no Sebrae era 5 dias, período integral, de manhã e à tarde. Então, essa via de empreendedora, de entender, de respeito aos empresários, eu fui servidora pública a minha vida inteira, né, eu tenho esse olhar próximo, mas eu sou de uma família de empreendedores. Eu tenho a consciência e tenho o respeito de saber que o empresário paga tributo, gera emprego. Ou seja, preparo junto com comprometimento, com honestidade, né, com pessoas que têm uma visão, eu imagino que seja o grande diferencial da minha pessoa, que eu quero que a população conheça a Ilma Tourinho, para ela, sim, tirar suas próprias conclusões. Bom, em toda essa trajetória, né, teve essa conclusão com a sua aposentadoria agora em março. A partir da aposentadoria, então, a filiação e o lançamento da pré-candidatura. A gente acompanha um pouquinho como foi esse momento e a gente já continua esse bate-papo com a doutora Ilma. Vamos ver. Em uma solenidade na sede do partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, foi anunciado Ilma Tourinho como pré-candidata a prefeita de Porto Velho. Williams Pimentel, presidente estadual do partido, destacou o novo nome na política da capital. Nós estamos diante de uma nova estrela no PMDB, Ilma Tourinho. E veio com seu pai, um baluarte PMDBista. Isso mostra uma candidatura forte, competitiva e uma alma feminina para estarmos discutindo políticas públicas social, onde recentemente Porto Velho foi um cenário desgastante de falta de políticas públicas de cuidar de pessoas, falta de políticas públicas de ter a proteção às pessoas moradoras de Porto Velho. Ilma Tourinho se aposenta como magistrada após 25 anos de atuação. Segundo Ilma Tourinho, o motivo pelo qual se filiou ao MDB é a linha de pensamento que destaca o diálogo entre os poderes. Porque é um partido que dialoga com todos. A desunião é algo que nós não merecemos. Cindir o país, continuar polarizado é algo que nós não merecemos. Os inimigos estão lá fora. Os inimigos o tempo todo acabam competindo com o Brasil, acabam dificultando que o Brasil, por exemplo, exporte mais. A nova MDBista também enfatizou o que a motivou a ser pré-candidata à Prefeitura de Porto Velho. Tenho experiência das mazelas humanas. Durante 25 anos, eu olhando nos olhos das pessoas como eu estou olhando nos seus, eu atendi mães, filhos, vós, pessoas que não tinham nenhum recurso, ninguém a recorrer, porque a justiça é o último estágio que a pessoa chega quando ela não tem mais nada na vida, quando nada pode acolhê-la ou dar o suporte necessário. Após a solenidade, foi realizado de forma oficial a filiação da ex-magistrada ao MDB. O registro desse primeiro passo, então, né, na política, doutora Ilma, houve a filiação, a pré-candidatura, vem depois a convenção. E qual que é a sua proposta, caso siga na convenção realmente como, de fato, candidata depois para Porto Velho? Eu estou reunindo especialistas para montar um grande plano de governo. Amizade não é competência, a amizade não garante nada a ninguém e eu tenho independência. Isso me coloca numa condição muito favorável, de muita liberdade, porque aquele que não tiver competência não vai se sustentar ao meu lado. Ou seja, nós vamos construir algo em termos de planos de governo, se eu, na condição de pré-candidata, virar candidata, que Porto Velho nunca viu.
E eu não vou adiantar nesse momento porque eu não quero que roubem minhas ideias. Os roubadores eu condenei na justiça. Agora é o momento de sentar com esses especialistas, pessoas confiáveis e, no final, dizendo o que eu quero, construir esse plano maior. Em suma, vocês vão ficar surpreendidos com tudo que vai vir daqui para frente, Júlia. E até a convenção, então, quais são os próximos passos, como que estão essas tratativas e esse andamento? Principalmente ouvir a população. Eu preciso ouvir muito, porque cada local, claro que tem problemas centrais que acabam sendo de ponta a ponta os mais usuais. Saúde, educação, segurança pública. Temos os piores índices de violência contra a mulher, de feminicídio, de alta criminalidade. Temos acidentes de trânsito que lotam nossos hospitais. Cerca de 80% desses acidentes são de moto, porque as pessoas têm que usar moto para carregar a sua família, porque elas não têm um transporte público num valor que elas gostariam, que fosse confortável, que fosse com frequência. Saneamento básico, que reflete em outras áreas, né? 3% só da população tem saneamento básico nos condomínios fechados. A gente não tem é a pior capital do país. A gente não pode mais sustentar esses índices. Ou seja, são muitas áreas centrais que têm uma interligação com outras áreas e que nós vamos construir esse plano de governo reunido com muitos especialistas, com muitas pessoas estudiosas para dar uma solução que a nossa capital merece. Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Band Cidade. Nós já começamos, as eleições municipais já começaram e é claro que daqui para frente todo o espaço para a gente poder trazer depois essas propostas para Porto Velho, para que o eleitor possa analisar, o espaço está aberto para você como para todos os candidatos também. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por me ouvir com atenção. A gente tem essa questão de cuidar dos outros, cuidar em nível coletivo e cuidar da família. Eu cuido do marido e do Lucas, você do seu e da Sofia, mas a gente quer trabalhar, quer ter essa oportunidade de estar nos locais de grandes decisões, porque nós nos preparamos, Júlia, a vida inteira para isso. Eu passei num concurso porque eu fui aprovada, não por ser mulher. Então, o que a gente quer, na verdade, são oportunidades iguais para que a gente possa mostrar a nossa competência e a nossa eficiência. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Band Eleições 2024, todos os assuntos referentes às eleições municipais deste ano aqui na Rondovisão, a TV de Rondônia.